Estamos de volta com Bom para Todos. Aqui você tem espaço, bomparatodos@tvt.org.br. Segundo uma pesquisa realizada em 2008 pelo Ministério da Saúde, o Brasil possui um dos índices mais elevados do mundo no conhecimento das formas de prevenção da AIDS. 95% da população sabe que o uso do preservativo é a melhor maneira para evitar a infecção pelo HIV. Enquanto isso, a incidência das doenças sexualmente transmissíveis tem aumentado. Uma vida sexual saudável. Qual a melhor educação para isso? Está aqui com a gente o educador Luiz Ramires, mais conhecido como Lula. Olá, Lula, muito obrigada pela sua presença. Eu agradeço o convite. Lula, nós sabemos que o comportamento sexual dos jovens tem mudado. Como você vê, como educador, como você vê essa mudança? Nos anos 60, com a invenção da pílula, a sexualidade deixou de ser uma coisa vista só como procriação. Então a gente tem uma outra possibilidade, né? As mulheres podem ter uma liberdade que antes elas não tinham. E acho que isso se reflete no que a gente está vendo hoje, de uma maior experimentação, uma maior liberdade para experimentar. Essa mudança, Lula, nas escolas, por exemplo, é o lugar onde as pessoas se encontram, trocam informações, aquela fase da adolescência, é conversado sobre sexualidade dentro das escolas? Infelizmente, se conversa pouco sobre sexualidade na escola. Ainda é um tabu, ainda é visto como uma coisa da vida privada que deve ser tratado pela família. É claro que os valores básicos, né, da gente se relacionar e até da sexualidade são dados pela família, mas a escola ela tem um papel importante de dar, em primeiro lugar, informações científicas, né? E em segundo lugar, ela trabalhar na perspectiva da cidadania, porque às vezes a família ou não tem informação ou ela está muito apegada a valores conservadores, moralistas, né, que fazem com que o jovem se sinta muito desorientado. Você faz parte de uma ONG que trabalha essa coisa da diversidade sexual. E eu queria saber de você, como você acha que os jovens têm vivido isso hoje? A geração de hoje aceita essa diversidade, né? O fato de um menino gostar de outro menino ou de uma menina ficar com outra menina de uma maneira muito mais tranquila, né? Não acho que está resolvido, porque ainda tem uma coisa do bullying, né? Que é aquela perseguição, né? Ainda muito forte, né? Principalmente para quem não se enquadra dentro daquele modelo masculino ou feminino rígido, né? Então, mas eu acho que isso está em um processo de mudança, né? Tem um questionamento. Eu acho que o questionamento sempre leva a gente a arejar os nossos conceitos e até uma prática mais democrática, né, digamos. Vamos às ruas saber quais as dúvidas das pessoas sobre a vida sexual dos jovens. Vamos ouvir agora a primeira pergunta da população para o Lula. O que está acontecendo com os jovens de hoje? A sociedade está mais liberada? Com certeza está mais liberada, né? Acho que hoje a gente vê coisas que a gente não via há algum tempo atrás, né? Hoje, por exemplo, uma garota pede para namorar com um rapaz, coisa que antigamente ela ficava esperando que ele tomasse a iniciativa, né? Eu acho que a gente está caminhando para uma igualdade entre os sexos, né, que faz com que as meninas pareçam mais ousadas, quando na verdade é uma igualdade que está se instalando e que é muito bom. Eu acho que, né, tem que ser uma responsabilidade dos dois. Você não acredita que a mídia, os meios de comunicação, eles acabam tendo um apelo erótico muito forte sobre os adolescentes e de uma forma ou de outra isso acaba influenciando a vida sexual se iniciar cada vez mais cedo? Eu acho que esse apelo existe, mas eu fico com receio de que a gente, para diminuir esse apelo, a gente tome um caminho moralista, que eu acho que não é por aí. Eu acho que a gente tem que encontrar um equilíbrio entre falar de sexualidade, falar dela com naturalidade e saber qual é o momento certo, qual é a dose certa para se falar disso, né? Então, eu acho que a gente precisa... nós estamos ainda num processo de tentativa e erro, né? E eu acho que a gente tem mais errado do que acertado. Mas não significa, então, que tem um caminho único. Acho que a gente tem que discutir. O fato de vocês estarem discutindo, a TVT está discutindo isso, revela a necessidade que a sociedade tem de esclarecer melhor esse assunto. A próxima pergunta agora para o Lula é da Angélica.
Antigamente a gente se casava para ter uma vida sexual ativa, a virgindade contava muito antigamente. Hoje a sociedade não liga mais para isso. Por que está acontecendo isso hoje em dia? Olha, eu acho que tem uma coisa básica, né? Antigamente a mulher tinha o tabu da virgindade e ela casava sem nenhuma experiência. Hoje em dia é uma loucura você imaginar que alguém vai casar, teoricamente, se não para a vida toda, por um bom tempo e não conhecer sexualmente o seu parceiro, né? Quer dizer, é uma aposta no escuro, né? Então, eu acho que ter um mínimo de informação, de experiência sobre a sexualidade do parceiro e da parceira é uma coisa que garante a própria felicidade e a estabilidade desse casal. Vamos ouvir mais uma pergunta. Como nós devemos lidar com o homossexualismo dentro de casa? Olha, acho que lidar com uma pessoa homossexual dentro de casa não é nada diferente de lidar com uma pessoa heterossexual, né? Em primeiro lugar, não é uma escolha, né? Ninguém escolhe ser homossexual. A pessoa descobre que ela tem esse desejo, né? É um desejo minoritário, ou seja, um número menor de pessoas que revela esse desejo. E o que ele tem? O que faz com que uma pessoa homossexual seja diferente de uma heterossexual? Nada, é só o desejo. Então, para lidar com uma pessoa homossexual, eu tenho que pensar, em primeiro lugar, o que torna aquela pessoa feliz, né? E aí, evidentemente, que vai haver o preconceito, de uma série de coisas que vão aparecer, mas que com o diálogo a gente consegue superar. A Doca tem mais uma pergunta. Bom, eu comecei a conversar com os meus filhos quando ele tinha 9 anos de idade. Agora eu queria saber com vocês se essa é a idade adequada para falar com os filhos sobre sexo. Eu acho que a gente tem que falar com os filhos sobre sexo desde que eles nascem. Até chegar na adolescência propriamente dita, né? O ato sexual é uma coisa para a qual ela precisa estar preparada, né? Inclusive biologicamente, né? Mas falar sobre esse assunto, quanto mais melhor, né? De falar para uma criança que o bebê veio através da cegonha, só alimenta uma fantasia que se eu desse uma explicação simples, assim, de, olha, né, o papai deitou com a mamãe e ele plantou uma sementinha na mamãe e nasceu a criança, é muito melhor, sabe, é muito mais próximo da realidade do que eu criar uma fantasia que não tem a ver com o que realmente acontece. O Aloísio tem uma dúvida sobre a filha dele que tem 8 anos. Tenho uma filha de 8 anos e eu gostaria de saber qual a melhor atitude que eu tenho que ter quando ela começar a ter sua vida sexual. Se é melhor prender ou soltar? Prender, em geral, não funciona, porque quando você prende, o que vai acontecer é ela fazer coisas escondidas. Isso é bom? Não, Agora, soltar também significa que ela pode fazer o que quiser. O problema é sempre encontrar esse equilíbrio, né? Entre dar liberdade para que ela possa tomar decisões e, ao mesmo tempo, saber que essas decisões têm consequências. Então, eu posso ser um pai liberal e dizer, pode transar à vontade. Aí, de repente, ela engravida. É um problema para ela, é um problema para mim, é um problema para todo mundo. O diálogo constante é a melhor solução, porque significa que essa pessoa vai ter a liberdade, a autonomia de colocar para mim os problemas que ela tem quando ela achar que é o momento, né? Então eu preciso criar essa relação de confiança. A próxima pergunta é do Ronaldo. Eu queria saber qual o papel da escola na educação sexual dos jovens. O papel da escola é fundamental, a escola mas é um papel que ela não tem cumprido atualmente, né? Mais do que falar de sexualidade, é a gente falar dos afetos, né? Assim, de como é que eu me relaciono com uma outra pessoa. E acho que a escola tem o dever de falar, de orientar os seus alunos, né? Junto com os pais, não dá para fazer isso, né? Sem levar em consideração aquela comunidade específica, né? E dando liberdade para que os alunos perguntem, porque também não adianta querer dar uma palestra e os alunos terem uma série de dúvidas que a escola não responde. Vamos ouvir mais uma pergunta. Antigamente as pessoas davam mais importância para a vida sexual, ativa e tudo mais. Hoje nem tanto. Na verdade hoje o pessoal seleciona para catar e sem nenhum compromisso. O que será que está acontecendo hoje? Eu acho que a gente está vivendo um momento, né, como a gente pode dizer assim, que as relações humanas ficaram muito frágeis, né?
Antigamente era o oposto. Eu primeiro precisava conhecer bem a pessoa, conhecer a família, saber se era bom caráter, tinha um bom emprego, para aí pensar em namorar, noivar e casar, para depois vir a vida sexual. Hoje a gente inverteu primeiro, né? A gente vai para a cama, para depois saber o nome, né? Saber o que faz. Então, eu acho que, de novo, nós estamos nos extremos e a gente precisa achar o meio do caminho. Tem que ter o respeito pela outra pessoa, né? São dois seres humanos que estão se encontrando, né? E trocando o que eles têm de mais íntimo, que é a sua sexualidade, né? Os seus sentimentos. Lula, a próxima pergunta é da Angélica. Ela quer saber sobre os jovens que não têm tanto interesse sexual. Acabou de sair uma pesquisa dizendo que no Japão isso acontece também um pouco. Vamos ouvi-la. Eu queria saber, hoje em dia, as pessoas jovens não têm muito apetite sexual. Tem algumas que não têm, inclusive eu conheço uma pessoa que não tem muito. Eu queria saber se isso é normal, se há algum trauma, algum tipo de trauma que a pessoa pode ter sofrido e como é que a gente pode fazer para ajudar esse tipo de pessoa? De novo, a gente está vivendo um momento do oposto, né? Porque algum tempo atrás, quem era tarado, quem, nossa, só pensava em sexo, vivia falando sobre isso, que era o problema. Agora a gente está olhando para as pessoas que não fazem sexo. Isso é perfeitamente normal. Alguém não ter muito interesse no sexo é uma coisa absolutamente válida, né? Não é nenhum trauma, não é nenhuma uma frustração que essa pessoa teve. A gente não chama a atenção dela e a gente tem que respeitar. É a mesma coisa que casar. De todo mundo tem que casar. Para algumas pessoas, o casamento é, nossa, que bacana, uma vida a dois. Para outras pessoas, é um martírio, é um sofrimento. Não tem receita, cada um sabe de si e tem que tomar suas decisões. Lula, eu gostaria que você deixasse uma dica para os nossos telespectadores, por favor. Ter um sexo saudável significa, antes de tudo, conhecer você mesmo, os seus limites, os seus interesses, né? Vale a pena fazer sexo quando a gente quer se relacionar positivamente com outra pessoa. Lula, muito obrigada pela sua presença aqui no Bom para Todos. Obrigado, Marília. No próximo bloco, a ginecologista doutora Érica Nerusa vai estar aqui e continuar a tirar dúvidas sobre o comportamento sexual dos jovens. Voltamos já!